Senhor secretário, vamos analisar o estado da guerra. Isso está realmente ilustrado neste gráfico. Ele mostra que os ataques russos à Ucrânia quase dobraram desde que o presidente Trump assumiu o cargo. O que você diz aos ucranianos que temem que, sem um cessar-fogo em vigor, você esteja dando a Putin mais vantagem na mesa de negociações e sinal verde para lançar mais bombas? Muitas pessoas ouviram o presidente Trump, ameaçar sanções por meses e estão se perguntando, são ameaças vazias? Por que ele ainda não puniu Putin por esta guerra desde que assumiu o cargo? Senhor secretário, eu gostaria de mostrar algo que o senhor disse sobre o presidente Putin. Isso foi logo após a invasão, em março de 2022. Agora comigo está o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio. Secretário Rubio, bem-vindo de volta ao Meet the Press. Muito obrigado, de verdade. Então, ao se aproximar da reunião com o presidente Putin na sexta-feira, o presidente Trump disse que queria um acordo de cessar-fogo. Agora ele está dizendo que quer um acordo de paz mais amplo. Sabemos que a Ucrânia, sabemos que os aliados europeus querem primeiro um cessar-fogo. O cessar-fogo está fora de questão agora, senhor secretário? Não está fora de questão. Acho que o que o presidente disse, na verdade, você acabou de ler há instantes, é que todos concordaram que a melhor maneira de acabar com esse conflito é por meio de um acordo de paz completo. Não há dúvida quanto a isso. Quero dizer, quem seria contra se amanhã chegássemos até você e disséssemos temos um acordo de paz completo? Acho que essa seria a melhor maneira de acabar com a guerra. Agora, se é necessário um cessar-fogo nesse caminho, bem, nós defendemos isso. Infelizmente, os russos, até agora, não concordaram com isso. Mas a ideia aqui, o que estamos buscando aqui não é um cessar-fogo. O que realmente queremos é o fim desta guerra. Bem, eu quero aprofundar exatamente nisso e no que aconteceu, porque, como você acabou de ouvir, antes da reunião com o presidente Putin, o presidente Trump alertou que haveria, entre aspas, consequências muito severas para a Rússia se ela não parasse a guerra. O que exatamente mudou? Foi porque Putin não concordou com um cessar-fogo? Bem, antes de tudo, os russos já estão enfrentando consequências muito severas. Não houve uma única sanção que tenha sido suspensa. E nenhuma. Quero dizer, eles enfrentam as mesmas sanções em vigor. O apoio americano à Ucrânia continua. E no fim das contas, se não chegarmos a um acordo, haverá consequências. Não só a continuação da guerra, mas também a permanência das sanções e potencialmente novas sanções. Mas o que estamos tentando fazer agora é acabar com a guerra. E para acabar com uma guerra, é preciso dar todas as oportunidades possíveis. Você tem que estar aberto a qualquer oportunidade que exista para que isso aconteça. E aqui está algo para lembrar a todos, e quando o presidente diz, esta não é a nossa guerra, não é nossa guerra. Os Estados Unidos não estão em guerra. A Ucrânia está em guerra. Nós temos apoiado a Ucrânia. Nós, por acaso, somos o único país no mundo, com o único líder no mundo, que pode trazer Putin à mesa para discutir essas questões. Agora, o presidente viajou, você sabe, até o Alasca e voltou, dedicou meses e meses de trabalho, ele e toda a nossa equipe, a essa questão, porque queremos ver um fim para a guerra. Mas se amanhã a guerra continuar, a vida na América não será fundamentalmente alterada. Então, eu acho que o que precisamos entender é que isso tem sido uma prioridade para este presidente porque ele quer promover a paz. Ele quer promover o fim de uma guerra. Sim. Eu feliz por termos um presidente promover a paz, acabar uma guerra. Senhor secretário, vamos analisar o estado da guerra. Isso está realmente ilustrado neste gráfico. Ele mostra que os ataques russos à Ucrânia quase dobraram desde que o presidente Trump assumiu o cargo. E, de fato, em julho, a Rússia lançou mais de 6.000 mísseis e drones, a maior quantidade de ataques desde o início da guerra. O que você diz aos ucranianos que temem que, sem um cessar-fogo em vigor, você esteja dando a Putin mais vantagem na mesa de negociações e sinal verde para lançar mais bombas? Bem, o problema com isso é que, nós temos pedido um cessar-fogo há muito tempo. Achamos que geralmente é muito difícil negociar quando se está no meio das hostilidades. Mas dito isso, a única maneira de haver um cessar-fogo é ambas as partes concordarem em parar de atirar uma na outra. Além disso, os russos simplesmente não concordaram com isso. Além disso, eu diria que uma das complicações dos cessar-fogos é que eles precisam ser mantidos, o que é muito difícil. Quero dizer, todos os dias nós acompanhamos o que está acontecendo entre o Paquistão e a Índia, o que está acontecendo entre o Camboja e a Tailândia. Cessar-fogos podem se desfazer muito rapidamente, especialmente após uma guerra de 3 anos e meio como a que estamos enfrentando agora.
Mas eu não acho que ninguém discorde de que o ideal aqui, o que buscamos, não é algum cessar-fogo permanente. O que buscamos aqui é um acordo de paz para que não haja guerra agora e nem no futuro. Mas por que não impor mais sanções a eles e forçá-los a concordar com um cessar-fogo, em vez de aceitar que Putin não vai concordar com um? Bem, primeiro, eu acho que isso é algo que muita gente anda dizendo, mas não necessariamente acho que seja verdade. Eu não acho que novas sanções à Rússia vão forçá-los a aceitar um cessar-fogo. Eles já estão sob sanções muito severas. Acho que pode-se argumentar que isso poderia ser uma consequência de se recusar a concordar com um cessar-fogo ou com o fim das hostilidades, mas não há evidências de que mais sanções, porque sanções levam meses e às vezes anos para surtirem efeito. E é bem possível que acabemos chegando a esse ponto. Espero que não, porque isso significaria que as negociações de paz fracassaram. Mas temos que dar toda a oportunidade para a paz. Neste caso, é isso que tentamos fazer. Essas opções continuam disponíveis ao presidente. No momento em que ele tomar essas medidas, todas as conversas param. No momento em que tomarmos essas medidas, não restará ninguém no mundo para conversar com os russos e tentar levá-los à mesa para chegar a um acordo de paz. Então, esse momento pode chegar. Espero que não, porque espero que consigamos um acordo de paz. Mas então, senhor secretário, muitas pessoas ouviram o senhor, o presidente Trump, ameaçar sanções por meses e estão se perguntando, são ameaças vazias? Por que ele ainda não puniu Putin por esta guerra desde que assumiu o cargo? Bem, novamente, todas as sanções que estavam em vigor no dia em que ele assumiu continuam. E o impacto de todas essas sanções permanece. Você sabe, quando os russos pousaram no Alasca, eles estavam lá para reabastecer. Eles tiveram que oferecer pagamento em dinheiro para reabastecer seus aviões, porque não podem usar nosso sistema bancário. Eles enfrentam consequências todos os dias. Mas, no fim das contas, isso não alterou a direção desta guerra. Isso não significa que essas sanções sejam inadequadas. Significa que elas não alteraram o resultado dela. E aqui está o que achamos importante. É que acabemos com esta guerra. Para acabar com esta guerra, é preciso ser capaz de dialogar com os russos. Por mais que as pessoas não gostem disso, por mais desagradável que possa parecer, a única maneira de acabar com esta guerra é fazer com que os russos concordem, assim como os ucranianos, mas principalmente que os russos concordem com um acordo de paz. E no minuto em que você emitir novas sanções, sua capacidade de levá-las à mesa, nossa capacidade de levá-las à mesa, será severamente reduzida. Esse momento pode chegar, mas quando chegar, o que você estará basicamente sinalizando é que não há oportunidade para a paz neste momento. Então vamos impor mais sanções e permitir que mais pessoas, bombardeadas pessoas mortas. E é isso que impedir. Então, senhor secretário, o que a Rússia terá que abrir mão? Que concessões a Rússia, a agressora, terá que fazer como parte deste acordo de paz? Bem, é disso que se tratam essas negociações. E como você pode imaginar, todo mundo entra em uma negociação querendo 100% do que quer. Isso inclui a Ucrânia, mas obviamente os russos. E a única maneira de chegar a um acordo sobre qualquer coisa, seja nos negócios, na política ou na geopolítica, é cada lado receber algo e cada lado ceder algo. E isso tem sido muito difícil. Se fosse fácil, isso não estaria acontecendo há 3 anos e meio. Entenda que quanto mais essas guerras duram, mais difícil é terminá-las, infelizmente, porque um lado está sempre buscando vantagem sobre o outro. Neste caso específico, o lado russo também. Sim. E então eu acho que esse é o cerne do que estamos tentando trabalhar aqui. É por isso que Zelensky virá amanhã, é por isso que os líderes europeus virão amanhã, é por isso que o presidente os chamou do avião, passou 2 horas no meio da noite conversando com eles, e é por isso que estivemos envolvidos com eles em cada passo do caminho, estamos tentando descobrir o que podemos fazer para que ambos os lados concordem, e tem sido difícil. Este é um conjunto de questões difíceis, Sim. Mas estamos dedicando muito tempo a isso, e o presidente merece crédito por dedicar tempo a isso. E eu entendo que essas negociações estão em andamento, mas você pode citar uma coisa que o presidente Trump está pedindo para a Rússia abrir mão para que haja paz? Bem, não vou revelar essas coisas porque se fizermos isso, então você pode imaginar, nossas negociações podem desmoronar. Essas negociações, veja, eu sei que todo mundo quer saber o que está acontecendo e até certo ponto isso é importante, mas o mais importante é que essas negociações funcionem. E para nós corrermos para a imprensa, como você vê esses vazamentos, às vezes que são completamente imprecisos, e em muitos casos, às vezes você verá vazamentos por aí que prejudicam as negociações. Ok? Essas negociações, para que sejam bem-sucedidas, exigem que permitamos que ambas as partes concordem com potenciais concessões ou discutam potenciais concessões. Sim. Sem que isso encontre seu caminho na esfera pública e crie todos os tipos de problemas internos para um país ou outro.
Então, a questão é a seguinte: todos nós sabemos quais são os elementos de um acordo como esse. Tem que haver uma discussão sobre como os territórios vão ficar e como as linhas de fronteira vão ser ao final deste conflito. Tem que haver uma discussão sobre o desejo legítimo da Ucrânia por segurança a longo prazo, para garantir que eles não sejam invadidos novamente. Tem que haver uma discussão sobre como a Ucrânia será reconstruída e como se reconstrói um país que foi atacado tantas vezes quanto ela foi nos últimos 3 anos. Esses são todos elementos-chave. Sim. Qualquer acordo, e cada lado é outro. Se houver um acordo, cada lado terá que desistir de alguma coisa. Sim. Isso é apenas um fato. Senhor secretário, quero mostrar às pessoas como é a Ucrânia agora. Este é um mapa da Ucrânia. Aquela seção vermelha ali é a área atualmente sob controle da Rússia. Representa cerca de 20% de todo o país. Há relatos de que Putin está pedindo para manter todo esse território em um possível acordo. É isso que está sendo discutido. Você pode confirmar isso? Bem, posso confirmar que ele fez discursos nos quais disse repetidamente que quer esses territórios. Então ele está pedindo isso agora nessas conversas privadas? Bem, veja, no fim das contas, os ucranianos não estão dispostos a abrir mão disso e ninguém está pressionando a Ucrânia a ceder isso, então não acho que seja esse o caso. Se houver um acordo de paz, ele não vai ser assim. Mas ele certamente está fazendo exigências, está certamente pedindo coisas que os ucranianos e outros não estão dispostos a apoiar e que nós não vamos pressioná-los a ceder, e os ucranianos estão pedindo coisas das quais os russos não vão abrir mão. Eu sei que isso soa, sabe? Eu sei que todo mundo quer mais detalhes, mas estamos tentando ter uma negociação séria aqui e ver se conseguimos encontrar algum meio termo entre duas partes em guerra, em um conflito muito difícil, onde os russos sentem, como sempre, que tem o ímpeto do lado deles e os ucranianos têm sido incrivelmente corajosos ao resistir. E na postura defensiva que adotaram, os ucranianos infligiram uma quantidade enorme de danos aos russos. Acho que só no mês passado, 20 mil soldados russos foram mortos em um mês nesta guerra. Então, os ucranianos infligiram uma quantidade enorme de danos aos russos como resultado disso. Ambos os lados estão muito entrincheirados. Essa é uma situação difícil, mas vamos continuar trabalhando nisso porque o presidente tornou prioridade tentar acabar com uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Senhor secretário, o senhor foi uma das poucas pessoas naquela sala com o presidente Putin e o presidente Trump. O senhor pôde olhar nos olhos dele. O senhor acredita que o presidente Putin reconhece o direito da Ucrânia de existir com base no que ouviu e viu? Bem, veja, eu não estava jogando nenhum desses jogos de olhar nos olhos das pessoas e tentar ler suas mentes. Eu estou observando ações e é nisso que estamos focando, nas ações. Com o que você vai concordar, com o que vai se comprometer e o que vai cumprir depois. E para que esta guerra termine, a Rússia terá que tomar medidas, a Ucrânia terá que tomar medidas, os parceiros e aliados da Ucrânia também terão que agir para garantir essa paz a longo prazo. É nisso que estamos interessados. Não é só, sabe, eu entendo todo o drama em torno disso, mas no fim das contas, estamos falando de uma guerra em que pessoas estão sendo mortas e mutiladas todos os dias, em que um país foi desmembrado em 20%, como você acabou de mencionar, e é realmente importante acabar com essa guerra. Essa guerra não melhora. Ela só piora com o passar do tempo. Ela piora. Na verdade, há o risco de ela se espalhar para outras regiões. Então, precisa ser parada. É por isso que o presidente fez disso uma prioridade e é nisso que estamos focados. Ações concretas de ambos os lados, especialmente do lado russo, para acabar com esse conflito. E vamos fazer tudo o que pudermos para que isso aconteça. É possível? Eu não sei. Mas nós vamos tentar. Passamos muito tempo nessa questão. Temos muitas outras questões para focar, mas o presidente fez disso uma prioridade e ele merece crédito por isso. Senhor secretário, mais algumas perguntas e já estamos quase sem tempo. A NBC News está noticiando nesta manhã que garantias de segurança semelhantes às da OTAN para a Ucrânia foram discutidas como parte deste acordo. Você pode nos dizer qual seria o papel dos Estados Unidos em um acordo de segurança como esse? Bem, terão que existir algumas garantias de segurança para a Ucrânia, certo? Quero dizer, uma das reivindicações fundamentais deles é que se essa guerra acabar, eles precisam garantir que isso nunca aconteça novamente. Eles não querem ser invadidos novamente, não querem esperar 3 ou 4 anos e se deparar com outra, guerra em suas mãos. Então, vai ser necessário haver algumas garantias de segurança como parte disso. Como isso será estruturado, como será construído, qual será o nosso papel, esse tipo de coisa é o que teremos que definir.
Mas, novamente, isso vai ser um elemento chave desse acordo e é algo que, para que haja paz, o lado russo vai ter que aceitar que a Ucrânia é um país soberano, que tem o direito de se defender e o direito de entrar em alianças com outros países para se proteger. Como isso será construído? Como vamos chamar isso? Como será construído? Quais garantias serão incluídas ali que sejam executáveis? É sobre isso que estaremos conversando nos próximos dias com nossos parceiros que estão chegando do exterior amanhã para uma série de reuniões e nos próximos dias. Tivemos uma longa ligação sobre isso ontem com vários conselheiros de segurança nacional de diversos países da Europa. Senhor secretário, eu gostaria de mostrar algo que o senhor disse sobre o presidente Putin. Isso foi logo após a invasão, em março de 2022. Dê uma olhada. Esse cara mente habitualmente. Ele nunca cumpriu um acordo que assinou e ele mente o tempo todo. E eu não sei porquê, mas ele manipula isso como um violino no Ocidente, porque o Ocidente quer acreditar que é possível fazer um acordo com qualquer um. Você não pode fazer um acordo com caras como esse. Ele é um mentiroso profissional e experiente. O que faz o senhor pensar que, se conseguir chegar a um acordo com o presidente Putin, ele vai cumpri-lo, já que, como o senhor mesmo disse, ele é um mentiroso? Bem, esse é o ponto. É por isso que o acordo precisa ter mecanismos de aplicação, é por isso que o acordo precisa ter coisas como garantias de segurança. Esse é o ponto que eu estava levantando há alguns minutos quando você me perguntou sobre olhar alguém nos olhos. O que importa aqui são as ações, não as palavras, não o papel, os documentos. Tudo isso é importante, esses são elementos de um acordo, mas eles precisam ser aplicáveis, precisam ser verificáveis, precisam ser duradouros. Não adianta assinar um acordo que será violado em 3 ou 4 meses. Não adianta fazer isso, na verdade, isso só pioraria as coisas. Então, é por isso que isso é algo tão difícil. Você não precisa apenas de um acordo, precisa de um acordo que seja verificável, aplicável e duradouro. Se você não conseguir isso, então acho que poderá haver um cessar-fogo por alguns meses, algumas semanas, e então a guerra começará novamente e mais pessoas morrerão. Esse não é o resultado que nos interessa, esse não é o resultado que ninguém quer. Então é por isso que isso é tão difícil. Secretário de Estado Marco Rubio, muito obrigado por se juntar a nós depois de uma semana histórica.